Você sabe o que são e como funcionam motores elétricos? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que são e como funcionam os motores elétricos. Vem comigo! Se você acabou de chegar, é novo ou nova por aqui, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente, especialmente para você. Tema de hoje, motores elétricos. Vem comigo. Primeiramente o conceito, né? O que é um motor elétrico? O motor elétrico é uma máquina capaz de transformar energia elétrica em energia mecânica, mas eu já falei sobre isso com vocês em aulas anteriores, né? O motor elétrico, sendo uma máquina capaz de transformar a energia elétrica em energia mecânica, então ele precisa receber essa energia elétrica, essa tensão elétrica que vai dar origem ao seu movimento de rotação, quando a tensão elétrica atravessar as suas bobinas, der origem à circulação de corrente, criar o campo eletromagnético e fazer então com que o motor entre em movimento de rotação. Se vocês observarem aqui na tela, então, eu tenho um motor em movimento de rotação. Nesse momento, ele recebeu uma tensão de alimentação e fez com que ele entrasse em movimento de rotação. Observe que agora o giro do motor foi invertido. Para que o motor gire num sentido ou gire em outro sentido, isso vai depender do campo eletromagnético desse motor. Todo motor depende de campo eletromagnético para entrar em movimento de rotação. E o que dá o sentido de giro é justamente o sentido do campo eletromagnético. Por isso que é muito comum em motores trifásicos a gente falar que é só inverter uma das fases para inverter a rotação do motor. Isso porque quando nós fazemos a inversão de rotação do motor, a inversão de fases, né, nós estamos invertendo o campo eletromagnético, invertendo assim o giro. Observe que agora o motor está girando num sentido. Ele vai parar de rotacionar e então ele começa a rotacionar para o sentido oposto, o sentido contrário. Isso porque o campo eletromagnético foi invertido desse motor. Mas o que são motores de corrente alternada? Basicamente existem dois tipos de motores de corrente alternada. Os MIT, que são motores de indução trifásicos, e os MIM, que são motores de indução monofásica. E aí nós vamos entender um pouco melhor eles. Primeiro, vamos falar sobre as peças principais de cada um desses motores. Todo motor ele é dotado de estator, que é a parte fixa do motor, onde ficam as bobinas. Como você pode observar aqui, está sendo realizado o enrolamento de um motor, o bobinamento desse motor. Então essas bobinas, esses filamentos de cobre revestido de um verniz isolante, vão sendo fixados através dessas ranhuras que o motor tem, para que ele, quando receber a corrente elétrica, a tensão elétrica, ele crie um campo eletromagnético. Então essa é a peça que nós chamamos de estator. Então aqui, quando o estator ele está completamente fechado, é feita essa amarração final e saem então os terminais de ligação. Terminais esses que nós vamos efetuar as combinações para que o motor receba a alimentação. Ou seja, quando nós pegamos as pontas que sobram desse enrolamento que foi feito, é o que nós vamos utilizar para ligar o motor em 220, em 380 ou outras diferentes tensões. E aqui, como você pode ver, são os terminais. Ele vai unindo a ponta dos enrolamentos que vão sobrando para criar então as pontas. Existem motores de 3 terminais, que já vem completamente fechado, motores de 6 terminais, de 9 terminais, que já estão em desuso, e também os motores de 12 terminais. E esse daqui é o rotor. O rotor é a segunda peça aí do motor, né, que está dividido basicamente em duas peças. Nós acabamos de ver o estator e esse é o rotor. O rotor é a parte que, como o próprio nome diz, ele rotaciona, ele faz a transmissão do movimento através da ponta do seu eixo. Mas para que o motor entre em movimento de rotação, é necessário que as bobinas estejam alimentadas, seja criado o campo eletromagnético para fazer com que o rotor entre em movimento de rotação. Então, observe que aqui ó, ele tem o eixo,
A ponta do eixo é o que vai transmitir então o movimento, né, a ação mecânica, quando ele está sendo rotacionado através do campo eletromagnético. Aqui nós podemos ver um motor em corte, né? Então essa parte azul aqui é a carcaça do motor. Aqui nós temos o enrolamento do motor, né? A parte das bobinas do estator, e aqui nós vemos o rotor e vemos então o eixo, né? A ponta do eixo que transmite o movimento mecânico. Então injeta-se uma energia elétrica que é convertida em energia mecânica, em movimento, ou seja, em rotação, para que o motor possa transmitir esse movimento aí através da ponta do seu eixo. Como nós podemos observar aqui então nesse vídeo, eu tenho aqui o motor girando, passando por uma caixa de redução que está reduzindo a velocidade e aumentando a força, aumentando o torque. Então o motor recebeu a energia elétrica e transmitiu a energia mecânica. Compreender as peças fundamentais do motor, que são estator e rotor, vai te auxiliar a fazer inclusive um diagnóstico de falha no motor. Como assim? Geralmente, quando o motor está com o rotor bloqueado, quando você injetar a tensão através do estator, ele vai gerar uma alta corrente para tentar vencer a inércia, ou seja, o estado de repouso do motor, mas pelo fato do rotor estar bloqueado, ele vai subir demais a temperatura, fazendo com que o enrolamento do motor perca o verniz isolante e possa vir até mesmo a queimar. Só que se o motor estiver com as proteções bem dimensionadas, bem instaladas, esse problema possivelmente será atenuado, impedindo assim que o motor seja queimado. Mas avaliar se o rotor está livre, se ele tem condições de trabalhar, se ele não está preso, é fundamental num diagnóstico de falha. Digamos que você verificou que dentro do quadro o disjuntor motor ou mesmo o relé térmico está disparando constantemente. Ele está identificando uma falha. Isso pode ser por conta do motor estar com o rotor bloqueado. Outras situações também são que você tem que medir a isolação do motor e verificar se esse motor não está com baixa resistência de isolamento, fazendo com que ele eleve demais a corrente, cause disparos no protetor térmico, e se isso não for solucionado, você pode até perder o motor. Mas se o motor já estiver com baixa resistência elétrica, o ideal é que você retire esse motor do equipamento, mande-o para revisão para ser feito um novo enrolamento ou mesmo para substituir esse motor. E esse foi o conteúdo de hoje sobre motores elétricos. Se você quer se especializar em acionamentos, comandos, controles, como fazer projetos de acionamentos de motores elétricos, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo, que eu tenho a solução ideal para você se profissionalizar, fazer aquela renda extra e subir na sua carreira profissional. Te espero lá, tô deixando mais 2 vídeos aqui, a gente se vê daqui a pouquinho, um forte abraço e tchau! It's like a family tree.